vão no supermercado, saem do supermercado e jogam a luva no chão, em vez de jogar no lixo ou colocar no carro para jogar fora em casa. Então, você vai no supermercado cheio de luva no chão. Eu fico pensando, mas que coisa horrível das pessoas fazerem isso, né? Então, existe um julgamento, muito menos quando tem uma coisa de abuso sexual. Então, para mim, eu estou vendo que realmente é um trabalho que eu tenho que fazer e ainda tem que trabalhar muito para olhar para esses dois lados sem o julgamento e com amor, né? E foi realmente o que quando eu comecei a fazer a constelação, foi o que eu me lembro do Tarso estar falando, que esse era o goal, né? Era um objetivo que a gente alcançaria na nossa formatura, que a gente aprender a olhar para o culpado e para a vítima e o agressor com os mesmos olhos de amor. E eu reconheço que eu ainda não estou lá, mas eu estou observando isso e tentando bastante chegar lá. Que ótimo, Márcia, porque não só você, mas eu acredito que às vezes alguns ainda, né? Isso não só nós que estamos aqui, isso eu digo como a questão do ser humano, para poder se olhar e além só do olhar e de você estar de frente, que vítima e agressor são os mesmos, porque tem momentos que eles invertem esse papel também, todos claro. Nós precisamos... Quando eu sou agressor, eu tenho a vítima, e quando eu estou na vítima, eu tenho o agressor. Isso. Quando nós podemos olhar, né, de cara a cara nisso daqui, que isso faz um só, não é fácil. Não é então, fácil. Isso precisa de cada vez mais a gente poder se conectar com isso daí. E quando você se expressa trazendo isso, eu olho assim, que é esse o processo que a gente está fazendo. Quem lembra da semana passada, no início, que começamos, né, com alguns pontos que também, dentro daquela semana, foi bem propício a alguns exemplos que o Bert trouxe, bem tenso, e todo mundo, de uma forma, estava bem envolvida naquilo ali, naquele contexto. Foi muito interessante que, num simples, a aula toda, o nosso bate-papo aqui, foi todo mundo, de uma forma, ainda estava em dúvida se sentia isso. Então, é bom quando a gente observa, porque a gente vê que algo dentro de nós eu posso ainda me curar para que eu possa estar pronta para atender o outro. Foi uma aula bem forte, eu acho, né? Que para todo mundo. Foi um conteúdo que foi puxando e foi trazendo, né? Essa semana, o que vocês acharam do conteúdo? Alguns casos foram, na minha opinião, foram bem confusos, outros foram bem interessantes. Você citou alguns aí, né? No final da tarde hoje. Não sei se você queria começar com esses casos. Do amor secreto foi o primeiro que você... Eu coloquei para poder puxar para a turma aí, que eu ver se comentou alguma coisa. Eu coloquei assim, puxando lá, só para poder a gente falar alguma coisa. Eu gostaria de saber a opinião de todos sobre esse caso, para ver se todo mundo entendeu da mesma maneira ou não, né? Você queria ver do amor secreto? Não sei. Você citou esses aí, né? Tem vários aí. Mas como você citou, eu acho que todos aí... Todos os casos têm potencial para discussão, né? Deixa eu abrir ele aqui. Quem tiver com... Ô, Amarilis, foi para ler até aqui página, foi? Eu tenho, 49. Não, a leitura Não, foi... eu falei que era para a gente ouvir os áudios até a página 66. Ah, foi a 66, ok. Então, nós começamos da 49 essa semana até a 66. Tá. Eu coloquei lá o conteúdo para que a gente pudesse... Quer ler? Lê aí, Márcia. É bem curtinho, eu vou ler. Amor secreto. A cliente diz: trata-se de um problema pessoal. Trata-se das consequências de abuso. O Helen me pergunta: foi um homem? Sim, Ele interrompe e diz: não quero mais saber nada. Hellinger escolhe um homem, pede para ela escolher um homem e coloca
na frente da... Desculpa, o Hellinger escolhe um homem e coloca a cliente na frente dele. A cliente olha para o homem, fecha os olhos e cambaleia. Hellinger para a cliente. A primeira coisa é, você precisa olhar. Para o grupo, ele diz, ela foi para suas fantasias, para suas imagens internas. Para a cliente, esqueça o que disseram sobre isso, apenas olhe. A cliente cambaleia para trás. Hellinger a segura por trás e a empurra um pouco para frente. Hellinger para a cliente, continue olhando. E aqui, só para fazer um parênteses, interessante que aqui ele está atrás da cliente. E tem outros casos que ele fala, né, que o terapeuta nunca deve estar atrás do cliente. Porque aí o cliente fica dependente dele. Mas aqui ele está segurando ela, inclusive. Então, é como a Lala falou mesmo, cada caso é um caso, né? A cliente se dirige por si só até o homem. Coloca a mão e a cabeça em seu peito e o abraça. O homem a abraça com cuidado. Então, ambos fazem um movimento leve de acalento. Depois de um certo tempo, o homem coloca a sua cabeça na cabeça dela. Ela se encosta nele docilmente. Os dois se abraçam intimamente e se acalentam com cuidado e ternura. Permanecem assim por longo tempo. Depois de um certo tempo, a cliente separa-se do homem, dá alguns passos para trás e olha para ele amorosamente. O homem lhe estende ambas as mãos. Os dois pegam-se nas mãos. Então as soltam. A cliente vira-se e dá alguns passos para frente. Hellinger, ok, foi isso. Para a cliente, agora as consequências foram anuladas. Você sabe por quê? Porque o amor secreto pode ser mostrado. Para o grupo, na nossa sociedade é proibido mostrar isso. Quem consegue está livre. Para a cliente. Ok, agora você já está com uma aparência melhor. E que você entendeu, Márcia? Depois é bom a gente todo mundo também compartilhar, porque é bem interessante. Eu entendi aqui que era um amor proibido, agora eu não sei em que sentido. Ela era menor de idade, ele era casado, os dois eram menores de idade, os dois eram muito jovens, ou era talvez uma época em que não se poderia fazer nada ou ter alguma intimidade fora de um casamento. Então, em que sentido aqui que era secreto ao ponto dela, na cabeça dela, ter justificado que foi um abuso? Um abuso. Ou era um primo, ou era um parente, não sei. O que vocês acham aí, Ivana, Cris, Léo? Eu acho lindo, né? É lindo, né? É lindo. E ele trabalha, eu estou observando que o Hellinger, ele entra numa nova fase menos estruturada, né? A Marília Suzano, depois, mais na frente, pergunta para ele, mas você está sempre trabalhando assim ou é só no grupo? Não, eu estou trabalhando assim, só coloca um, depois outro. E fica num movimento, é interessante que ele, a hora que consegue o movimento da alma, ele já para, não interessa detalhe. Isso que nós estamos perguntando, ele nunca pergunta, já vira mais que uma indiscrição, não interessa. Porque o que interessa, isso aí pode ser até, eu até pensei na hora que eu estava lendo, a gente acaba julgando, né, pré-julgando o que pode ser. Pode ser tudo, até inclusive uma relação entre pai e filho, aquilo que a gente fica horrorizada, porque na constelação não há julgamento moral, o que há é o amor na essência, né? Então, eu fico assim, encantada com o movimento da alma. Ali, aquelas almas, o movimento da alma mostrou que ali, apesar do escândalo de uma relação incestuosa, sei lá o que foi, havia o amor é que permeou, não houve um abuso por sexo, uma coisa, violentação nesse sentido, foi um encontro amoroso de duas almas. Eu vi isso, eu achei lindo, pareceu uma poesia. E quem percebeu, você trouxe assim
bem lembrado, porque ele no início fala ali um pedaço, antes desse texto, né? Quando pergunta como ele estava já diferente no movimento que ele estava fazendo. Então, isso também é importante quando a gente está fazendo a leitura, porque quando a gente vai ler friamente só aquele pedaço, a gente não sabe o contexto que se vinha fazendo, como que estava. E a chave nesse caso aí, sabe que foi para mim que caiu uma chave, acendeu uma lâmpada aqui, foi quando ele fala para o cliente, esqueça o que disseram sobre isso, apenas olha, porque ela estava com tanta vergonha e tanto pensando que era um abuso, que ela não queria olhar, ela desviou o olhar. Aí o Hellinger veio, segurou e falou, esquece o que te falaram. Né? Uhum. Olhe para isso. Isso olha que cura, olha que terapia maravilhosa, né? Quantos a gente sofre uma dor, sofre tanta coisa, porque nós estamos presos no conceito, o que falaram, no julgamento dos outros, tal, mas se eu consigo olhar para aquilo, né? Não sei se você está participando, eu vi você naquele curso de constelação online com o Moacir, o Tarso. O Moacir fala, quando você olha, quando a vítima olha para o agressor deixa de ser agressor. Quando o agressor olha para a vítima, basta olhar. Ele fala que a frase mais potente que existe é eu vejo você. Então, o que aconteceu? Que o Hellinger mandou ela olhar para aquele homem. Ela olhou para ele, o agressor desapareceu. Como no passe de mágica, né? Só ficou o quê? O movimento amoroso da alma, eles se abraçar. É muito lindo, vocês não arrepiam com essa história, não? É encantadora. Ivana, eu tive assim um pensamento assim, porque quando chegou na hora que ele fala para o grupo assim, na nossa sociedade é proibido mostrar isso. Então eu achei uma coisa assim muito acima do que nós pensamos, do que nós estamos dessa que a gente está condicionada, né? Condicionada, exatamente. Eu achei também assim, eu fiquei assim, eu falei assim, nossa, que sublime ele falar assim, né? Isso é olhar com olhos sem julgamento, né? Exato. A Ivana resumiu bem assim que eu pensei, o que eu percebi. Ela resumiu, começa a olhar com olhos de terapeuta, a gente se enxerga começa a enxergar com outra visão o movimento, né? O movimento da alma, do amor. Incrível. Até porque muitas coisas a gente não escolhe, né? A gente sente. E não, a gente esconde porque, às vezes, vergonha, porque vamos ser julgados. Mas as coisas, como Jesus disse que era permitido o divórcio, as pessoas não entendem, né? Por que permitia o divórcio? É porque já tinha acabado o sentimento. O divórcio só ia concretizar o que já não existia. Então, quer dizer, tem tanta coisa atrás que nós não conseguimos ver, e a gente fica agarrado no preconceito, no julgamento, no que a cultura passa, os princípios passam, e deixamos de viver coisas bonitas, né? Que às vezes parece feio, né? Por isso que o Bert, né, ele fala que a constelação é tirar esse véu dos nossos olhos. Porque é uma lente que a gente, né, que ele quer dizer, pelo menos para mim eu vejo assim, que quando eu tiro esse véu, eu posso enxergar não o que eu estou ali externo, mas o que está atrás daquela pessoa ali. Que realmente Que é o que realmente é. O Moacir, quem às vezes já teve aula com ele, o professor, mas ele tem alguns vídeos aí, quem às vezes compartilha também, ele fala, quando você tira... A Alzeni fez isso com a gente no sábado. A gente imaginar o voo do pássaro, depois a gente tira o pássaro e a gente o voo. Então, é isso daí, né, que é onde ele traz essa história aqui desse amor secreto. O que é o amor? O amor não é um amor sexual, né, de um homem e uma mulher. O amor é muito maior. Muito mais. Muito mais do que isso, né? O amor, quando a gente fala assim, amor é puro, amor é singelo, mas o que é esse puro? O que é esse singelo?
ai, bonitinho, olhar para o rosto de alguém, pegar uma, ele é lindinho, ele é bonitinho, ele é carinhoso. Mas não, o amor, ele não é essa forma da gente olhar o ser humano só pela sexualidade, ou por, né, sexo oposto, ou por pai. Ele é além. Então, além disso. É além disso, porque quando a gente olha que Jesus também passou, amava as pessoas, e ele amava todo mundo ali, sem a distinção. E porque nós não sabemos... hoje eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito, Alberto Almeida, e ele falando assim, não julgue. Nós temos a mania de olhar o erro da pessoa e detestar a pessoa como a gente detesta o erro. Se o seu filho é um político corrupto, você não gostaria disso, mas você separa o caminho que ele escolheu e da pessoa que ele é. Ele continua sendo seu filho, não deixa de amar, né? Muitas vezes o que a gente fala, quantos pais, né, que tiram o filho fora do caminho porque o filho escolheu um caminho que ele não gosta, que envergonhou o pai, né? Aí o pai exclui. Aí o que acontece? Criatura só, o filho sofre, né? Que amor é esse? Que nós queremos que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem. E nós não sabemos amar as pessoas com os defeitos, com as escolhas dela, né? É olhar a essência da pessoa, né? Todo mundo tem uma centelha divina, vamos dizer assim, né? Todo, até o pior criminoso, né? Ele tem aquela essência de luz dentro dele. Então, eu acho que é você olhar para isso, enxergar esse amor que existe dentro dele, né? E tirar a história, tirar o que ele fez, tirar e olhar, que era o que Jesus fazia, né? Para ele eram todos, ele amava todo mundo, né? Então, que talvez também tenha a ver com esse amor secreto, né? A sociedade julga, como você é capaz de amar uma pessoa que fez XYZ? Isso é um absurdo. Né? Então, de repente, também pode ser isso do amor secreto. A sociedade não permite, mas você olhar para aquele ser que te fez algo terrível, ou um ser que fez algo terrível para milhares, para um bando de gente, é considerado uma coisa absurda para a sociedade. Mas se você consegue isso, nossa. E é isso que nós, terapeutas, temos que aprender, né? Olhar a verdade como ela é. E aceitá-la, foi como foi. Isso. Posso aproveitar o gancho aí para dizer uma coisa? A Alzenir ressaltou muito isso no nosso grupo da aula aqui em New Jersey, porque tinha criança presente, mas é incrível como, se a gente ouvir as crianças ao nosso redor, elas nos transmitem mensagens que parece que foi assim, ó, Deus mandou falar isso. Eu estava assistindo um filme desses da Disney com a minha filha, ela tem 6 anos. E aí o filme tem um vilão e um mocinho. E ela gosta dos vilões, e um dia ela virou para mim e falou assim, Mommy, nobody is bad deep inside. E aí você falou dessa centelha divina e me lembrei dessa frase. Como é que uma moça de cara de 15 anos tem uma filha de 6 anos, hein? Não entendo. A Lupércia me fez lembrar um princípio daquela escola Harvard de negociação, é o princípio do relacionamento, que fala assim, o primeiro princípio, separe as pessoas dos problemas, né? Sim. Quando você separa as pessoas dos problemas, muda tudo, a gente passa a ter uma outra visão. Legal. Alguém mais quer comentar sobre esse trecho? Em seguida, né, se a gente for olhar aqui, e que eu acho que isso também tem um assunto, né, que hoje nós temos muitas crianças com essa questão, ele fala do autismo. Ele trata de um caso ali do autismo. O curso em Estocolmo? Ele trata ele faz ele vai e atende uma situação que tem uma pessoa com autismo.
que vocês veem hoje? Porque hoje é engraçado que naquela época, eu imagino, né, não é tanto tempo atrás, mas ainda não se tinha, parece, não sei, tanto autismo. Hoje, eu falo até porque eu aqui na Flórida tenho uma grande comunidade aqui, até de brasileiros, assim, crianças, filhos de brasileiro com autismo, um número bem assim, até expressivo, né? Ah, mas existe aqui, é incrível. Eu já trabalhei com autismo. E o que vocês acham dentro desse contexto, quando a gente, né? Porque quando a gente vê a constelação, também traz um conceito de que dentro do autismo sempre teve um assassinato, né? Um assassino, alguma coisa assim. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Eu ouvi em relação à esquizofrenia, que tem um assassinato, né? Não o autismo. Eu não conheço também. Queria conhecer, queria ouvir. Eu sei porque toda doença que envolve um pouco a questão mental, mesmo até a depressão, ela está considerada assim dentro de um conceito. A Ausenias às vezes fala isso um pouco dentro de um assassino que contém. E é interessante que nesse caso aqui, nossa, minha letrinha agora está tão pequenininha aqui. O que vocês acham da gente ler? Porque isso eu achei bem interessante isso, porque tem muitas crianças autistas. Eu convivo aqui com pais que têm muitas crianças, principalmente aqui na Flórida a gente tem bastante. Quer que leia, Marília? Podia dar uma lida, quem que pudesse, só para a gente poder, eu acho que compartilhar, acho que seria bom. Ô, Marília, deixa eu fazer só um parênteses de uma coisa que tem um estudo muito grande sobre o autismo, porque você mesmo falou, hoje em dia tem muitos casos de autismo, e principalmente com meninos. A maioria dos casos são com meninos. Mas também tem um link muito grande de autismo com vacinas. Sim, sim. Então, também a gente precisa fazer uma diferenciação, porque aqui ele está falando, né? Vamos ver se o autismo poderia ser sistêmico, e talvez alguns casos sejam, mas existem, acho que, muitos casos que talvez não tenha nada a ver com problema sistêmico, mas com problema de vacina também, porque isso aí já foi bem, já tem muito estudo com isso. Mas deve ter esse documentário com esse negócio das vacinas aqui, principalmente para nós, assim, não sei se todo mundo tem conhecimento, mas é uma coisa bem que eles falam da vacina quando é dada aos 2 anos, que justamente desencadeia a questão do autismo. Sim, conheço então, vários casos que de um dia para o outro a criança... Sim. Que vacina? Mas é interessante. Mas a vacina, eu acho que a vacina não é comprovada, não. Queria falar alguma coisa, Ivana? Eu nunca ouvi falar isso, que vacina que é qualquer vacina. Não, eu não. trabalho com autismo e os pais da criança é médico. E essa história da vacina, até onde eu sei, ela não é comprovada 100%. Sim, e nunca vai ser também 100%, porque tem muito dinheiro atrás da companhia, dos farmacêuticos por trás disso. Então, nunca isso vai vir à tona 100%. Não vacinem mais os seus filhos, porque é um problema de dinheiro aí muito grande. Né? Excesso de vacina. Mas tem muita informação para ser estudada. Não é excesso, não. Acho que é uma vacina, não sei. Depois, qualquer coisa, eu posso compartilhar, acho que no grupo, porque existe realmente, eu estou falando até por questões que a minha filha e o meu filho, os filhos, eles fizeram a opção de não dar a vacina, porque um dos meus netos, quando chegou nessa idade, a primeira dose, eu não posso aqui estar falando exatamente qual é na faixa etária da questão de 1 aninho para 2, e ele teve uma reação e a minha nora tomou, a partir daquele momento, a decisão de não dar mais as vacinas, nenhuma, tá? E graças a Deus ele tal. Mas a gente tem casos, assim, não comprovado, mas foi muito interessante que com a vacina, depois, Ivana, eu posso compartilhar com você e com demais, nesse período desencadeou. Agora, se vem alguma coisa sistêmica, se vem de alguma coisa, não. Então, é interessante porque a gente pode lidar com
esses clientes, e aí a gente tem esses dois lados, olhar como uma questão sistêmica de onde que está vindo isso, e olhar de acordo com uma questão da vacina, que querendo ou não tem ainda os componentes dela e como que é a reação dela. E eu acho que a gente pode até algum dia lidar como ele lidou com esse caso aqui. Então seria bom, vamos dar uma lida, o que vocês acham? Sure. Bom. Então tá, lê aí quem que Lupécia quer ajudar, a Cris, quem quer. Vou ler. Considerações prévias. Um grupo de 4 tutores, dentre eles um psiquiatra, perguntou-me neste curso se poderia trazer um homem autista para que eu trabalhasse com ele. Eles queriam descobrir se o seu autismo seria também algo sistêmico. Esse homem, de aproximadamente 35 anos, tinha pronunciado apenas 2 palavras até então. Concordei, sobre a condição de que eles o acompanhassem. No dia seguinte, quando vieram com o homem até o palco, este ficou andando nervoso de lá para cá. Abria e fechava alternadamente as mãos e olhava intensamente para as palmas. Helen, para o grupo, gostaria de trabalhar com este homem que está sentado à minha direita. Ele é autista e não fala. Ao lado dele estão sentados os seus 4 tutores, entre eles um psiquiatra. Vou trabalhar junto com eles para ver se podemos fazer algo por este homem. Um dos tutores já me relatou algo sobre a família dele. Para este tutor, você poderia repetir isso para o grupo? Tutor, a mãe do trisavô paterno, sua tataravó, foi assassinada. Ela era viúva e vivia com um capitão que a matou. Helga, para o grupo, quando vi que este homem ficava olhando constantemente para suas mãos abertas, disse aos tutores, ele está olhando para sangue. Vamos ver agora se podemos fazer algo. Está ouvindo aí? Estamos por ele. Sim. Está ouvindo? Estamos. Vamos ver agora se podemos fazer algo por ele do ponto de vista sistêmico. Em sua família, existem 2 pessoas que são importantes aqui. A mãe do trisavô e o capitão que a matou. Com relação à esquizofrenia, e talvez seja semelhante com este homem, descobri que na família existe frequentemente uma morte oculta, muitas gerações atrás. Um cliente esquizofrênico precisa representar tanto a vítima quanto o agressor. Não consegue unir essas energias diferentes, por isso está desnorteado. Quando se conseguem reconciliar essas energias que se excluem originalmente, então o cliente fica melhor. Mas isso somente acontece quando o agressor e a vítima se dirigem um ao outro, encontrando-se. Esta reconciliação precisa começar no coração do ajudante. Isso significa que os 2 recebam ao mesmo tempo um lugar em seu coração e se reconciliem aí primeiro. Shakespeare descreve em sua tragédia Macbeth como a mulher de Macbeth disse ao seu marido, quando este recuou sobressaltado com a morte do rei. Esse pouco de sangue lavamos com facilidade. Entretanto, depois do assassinato, ficou perambulando pelo castelo sem conseguir dormir, olhando continuamente para suas mãos. Quando vi como este homem ficava olhando para suas mãos, tive exatamente esta imagem à minha frente. É claro que ele próprio é inocente. Uma outra pessoa precisa olhar para suas mãos sangrentas. Aqui seria o assassino da mãe do trisavô. Antes, gostaria de dizer algo sobre emaranhamentos. Uma pessoa excluída será representada mais tarde por uma pessoa da família. Os mais excluídos em uma família são os assassinos. Por isso, é bem natural que sejam representados por alguém. Para muitos da família, é difícil dar um lugar a eles, mas enquanto os assassinos não são amados, não existe solução para os posteriores que precisam representá-los. Para alguém que precisa representar um assassino, e isso pode ser muito perigoso, uma possível solução seria ele afastar-se totalmente. Isso seria sua proteção contra impulsos assassinos, mas não são seus os impulsos. Eles pertencem a outra pessoa. Por isso, deve-se ajudar uma pessoa assim,
libertando-a da substituição e identificação com o assassino. Ao mesmo tempo, ele representa também a vítima, porque fica sem poder agir através de seu afastamento. Se conseguir libertar-se da identificação com o assassino, conseguirá também libertar-se da vítima e vice-versa. Disse a vocês quais as ideias que me ocorrem e como precisarei trabalhar aqui provavelmente. Vou começar com a mãe do trisavô que foi assassinada. A mulher respira com dificuldade e suspira alto. Helg escolhe um representante para o marido, o tataravô, e o posiciona também. Ambos olham-se longa e intensamente, virando-se um para o outro. O homem autista, que até agora estava com as mãos fechadas e olhava interessado, ficava inquieto. Abre as mãos, olha para as palmas, fecha e abre as mãos muitas vezes. O marido da mulher também estende suas mãos para a frente e olha intensamente para as palmas. Ele não pode ver o homem autista porque este está sentado atrás dele. Depois de um certo tempo, deixa as mãos caírem. Então, as estende novamente para a frente. Levanta lentamente a sua mão direita e a cerra em forma de punho, como se quisesse bater. Nesse meio tempo, Helen colocou um representante para o capitão. Helen, para o grupo. Enquanto aponta para o marido da mulher, aqui houve um assassinato. Ele é, na verdade, o assassino. A mulher começa a gritar e cai no chão, em frente do marido. Este faz um movimento com a sua mão estendida, como se fosse matar a mulher agora. A mulher cai totalmente no chão e deita-se do lado direito, virada para o marido. Helen deixa o representante do capitão sentar-se novamente, porque este, obviamente, não tem nada a ver com isso. O homem autista olha novamente mais vezes para as palmas das mãos. Helen, para o grupo. Podemos esquecer o capitão. O marido da mulher é o assassino. O marido da mulher faz um movimento com a mão, como se fosse puxar algo e jogar fora. Helg coloca agora o homem autista na constelação. Helg pega o tataravô pela mão para levá-lo até a sua vítima. O cliente fica andando de lá para cá, inquieto, olhando continuamente para as palmas das mãos. De vez em quando, senta-se ao lado de um tutor. Depois de um certo tempo, anda novamente de mãos abertas para lá e para cá. O tataravô estende a mão direita com a palma da mão para cima em direção ao cliente. Helg conduz o cliente até que ele fique em frente ao outro. O cliente olha algumas vezes para o homem, mas desvia o olhar imediatamente. Ele está com as palmas da mão abertas. Depois de um certo tempo, Helg pede à mulher que se levante e a coloca ao lado do marido. O cliente se afasta. O marido coloca o braço em volta da mulher. Ela coloca a cabeça em seus ombros. O marido continua segurando a sua mão direita com as palmas das palmas para cima e na direção do cliente. Este olha algumas vezes para o marido e para a mulher e desvia novamente o olhar. Então fica novamente inquieto e quer sentar-se. Helen pega a mão pela mão e o conduz para que fique em frente ao marido e à mulher. Ele não quer olhar para eles e desvia o olhar. Depois de um certo tempo, Helen coloca o braço da mulher e do marido ao redor do cliente. Eles os abraçam e o puxam para si. Ele permite isso, mas fica com os braços estendidos para o lado e olha fixamente para a frente. Depois de um certo tempo, o cliente se solta e senta. Ele olha para as palmas das mãos abertas. O marido e a mulher se abraçam intimamente. Depois de um certo tempo, soltam-se. O marido ajoelha-se em frente à mulher e curva-se profundamente. A mulher junta as mãos, então se agacha e dá um beijo no marido. Depois de um certo tempo, endireita-se. Permanece de mãos juntas, ajoelhada em frente a ele. O cliente desvia o olhar a maior parte do tempo. Algumas vezes olha para as palmas das mãos. O marido endireita-se e olha para a mulher. Helen pega a mão direita do cliente, que está sentado ao seu lado, quando este olha para suas mãos, novamente pergunta:
Você sabe o que tem em suas mãos? Água. O cliente olha então para o marido e para a mulher. Ele abre novamente as mãos, mas sem olhá-las. O marido e a mulher viram-se para ele. O marido está com as palmas das mãos abertas. O cliente olha longamente para eles. Helen senta-se ao lado dele e coloca a mão esquerda em seu coração. Primeiro o cliente desvia o olhar. Então, olha alternadamente para o marido, para a mulher e para suas mãos abertas. Helen puxa-o suavemente para si, coloca o braço direito ao redor dele, enquanto este ainda está com a mão esquerda segurando o coração. Depois de um certo tempo, o cliente solta-se e olha novamente para suas mãos. Helen dá um sinal para ele ir novamente para o marido. O cliente levanta-se, vai até ele, mas anda inquieto para lá e para cá, enquanto olha continuamente para suas mãos abertas. Então senta-se entre os seus tutores. Helen, depois de um certo tempo, para o marido e a mulher, deitem-se agora no chão, um ao lado do outro. Helen, para o cliente. Quando os dois estão deitados, deite-se no chão ao lado do homem. O cliente levanta-se e anda inquieto para lá e para cá. Então, coloca-se ao lado do homem que está deitado no chão. Um tutor dá sinal para ele deitar-se, ajudando-o a fazer isso. Quando ele está deitado, Helen coloca o braço do homem ao redor do cliente. O homem abraça-o e puxa-o para si, abraçando a mulher com outra mão. Esta coloca a cabeça em seu peito. O cliente olha brevemente de novo para suas mãos abertas. Então, junta as mãos e fica deitado assim. Abre as suas mãos mais 2 vezes e junta-os novamente. Permanece assim por um longo tempo. Então, o homem abre os braços, soltando-se do abraço. O cliente levanta a cabeça, deixa-a cair, olha novamente para suas mãos, levanta a cabeça por um longo tempo, olha ao seu redor, deixa cair novamente e olha para suas mãos abertas. Então, junta as mãos e permanece deitado dessa maneira. Helen, para o grupo. Após um longo tempo, esta é a solução. Ele junta as mãos como o cliente. Helen para os representantes. Ok, vou deixar assim. Os representantes levantam-se, o cliente senta-se ao lado de Helen, ele continua com as mãos juntas. Helen coloca sua mão nas mãos dele. Ambos se olham, então o cliente olha para os seus tutores. Helen, para o grupo. Ele tem tutores muito bons e também os merece. Depois de um certo tempo, é estranho o que vem à luz. Quando começamos com o mínimo, imaginem o que teria acontecido se tivesse colocado primeiro o capitão e a mulher. Embora este passo tivesse sido o que estava mais próximo, mas comecei somente com a mulher. Não sabia o porquê, mas para mim estava claro que deveria começar apenas com ela. Ocorreu-me que uma pessoa não foi mencionada aqui. Frequentemente, a pessoa que não foi mencionada é a pessoa importante. Aqui foi o marido da mulher. De repente, pudemos ver. Trata-se dele realmente. Aquilo do capitão foi somente uma história. Aqui veio à luz que a alma sabe de tudo. A alma que atua aqui abrange todos, é comum a todos. Por isso, os representantes puderam sentir como as pessoas reais que estavam representando. Nesta alma, nada foi esquecido, tudo está presente. A verdade veio à luz, porque nós nos deixamos levar totalmente pelos movimentos dessa alma. Teoria alguma teria nos conduzido ali. Através dos movimentos da alma, podemos ver onde está a solução, na reconciliação entre o assassino e a vítima. Ela começa aí. Os representantes encontraram o caminho para lá, de uma forma especial. A alma os conduziu. O cliente também sabia o que deveria ser feito quando permitiu ser abraçado pelos dois. A reconciliação começa quando damos simultaneamente um lugar ao agressor e à vítima em nosso coração. Depois disso, não sabia como iria continuar, mas já que o homem e a mulher estavam mortos, pedi que se deitassem no chão. De repente, ficou claro para mim que o cliente deveria deitar-se ao lado deles. Ali, ele começou a juntar as suas mãos. Depois de um certo tempo, quando os dois o incluíram no abraço, ele pôde se soltar. Estava livre de algo. Ele levantou a cabeça por um longo tempo e eu pensei, talvez
ele se levante. Isso teria sido a solução, porque assim teria deixado tudo para trás. Para os tutores, continuará a atuar em sua alma. O cuidado de vocês vai ajudá-lo. Não é necessário fazer nenhum comentário até que a sua alma flore. Isso ainda precisa de tempo, mas eu vejo que o tataravô e a tataravó o abraçam. É a imagem que tenho. E vocês também têm que confiar em um poder maior que lava todo o sangue. O cliente olha novamente para suas mãos. Helen, para o cliente. Desejo tudo de bom para você. Os dois olham-se longamente. Então o cliente levanta-se e quer ir para a frente. Helen pega sua mão esquerda e o segura firmemente. O cliente senta-se novamente e olha para Helen. Então olha para longe. Helen, para o cliente. Agora você pode ficar. Helen está com a mão sobre as mãos do cliente. Este puxa sua mão direita e olha novamente para a mão aberta. Então junta as mãos. Isso foi o final deste trabalho. Observação posterior. Os tutores disseram no final como ficaram admirados de ver como o homem ficará tão quieto durante o trabalho e não fugira. Eles ficaram também admirados que ele tivesse permitido que o tocassem, uma coisa que comumente não acontecia. Obrigada aí. Foi um texto bem longo, né? Assim, a narrativa ali contando alguns detalhes ali. Mas o que vocês perceberam disso? O que vem aí de alguma percepção nisso? Eu assim, achei muito interessante duas coisas. Tanto no texto anterior como esse, que o Bert Hellinger, ele coloca o próprio cliente na constelação, né? Para mim, isso é interessante porque isso é novo para mim, que eu sou uma consteladora nova, né? Então, eu ainda não havia visto essa situação, porque são duas, aos nossos olhos, é uma coisa assim, são duas situações bem quase graves, assim, né? Uma abusa, outra não há julgamento, mas é um abuso, o outro é um autismo que, já comentando, havia um diagnóstico de autismo, mas o Bert Hellinger praticamente deu um outro diagnóstico de esquizofrenia, não é? É como se fosse um autismo, mas também esquizofrenia. Ele pode ter uma comorbidade de autismo e esquizofrenia. Eu já li alguma coisa que, no caso de esquizofrenia, sempre na terceira geração anterior, Bert Hellinger coloca que sempre tem um assassinato no sistema. Então, assim, são duas coisas que eu achei muito interessantes. E, assim, eu aprendi bastante com as leituras e a audição que você fez, Amarilis. Muito, muito legal. Esse período que ele já está relatando isso, né, foi o que a Ivana até trouxe, e é bem propício que ele fala. Ele já está fazendo uma mudança um pouco do como ele iniciou para a forma que está nesse período aí, desses lugares que ele já estava indo. Então, ele já está trazendo esse... Você viu que teve um pedaço na leitura que ele começa colocando uma pessoa, né? A Ivana até ressaltou isso. Para daí... Você viu que ele fala? Ele começou pela mulher, colocando menos para ir poder deixando o campo agir do que ele, teoricamente, né? Quando ele colocava, às vezes... Até nós também, gente, que é o que a gente aprende de como você vai montar, coloca um, coloca outro, aí a cliente traz mais uma questão, às vezes a gente escuta e vai colocando aqueles personagens que a cliente está trazendo. E ele, pelo que a gente já percebe, ele coloca o quê? Que ele para até de ouvir, porque ele espera que o campo se manifesta, né? Quando o campo se manifesta, ali que está essa verdade, a solução.
E é É isso interessante que ele fala, já basta para mim, não quero mais ouvir. Ele é bem enfático nisso, né? Porque se a pessoa vai falando, contando a sua história, ele automaticamente vai tomando uma interferência no que a gente pode olhar. Enquanto que, quando ali não se tem nada, você está simplesmente sem nada. Então, o que acontecer é puramente o relâmpago, como ele fala, né? Então ele identificou esse autismo associado à esquizofrenia, foi isso? Ele traz ali, não que ele associa, mas nos casos que pelo menos do livro trouxe uma abordagem antes, ele traz sempre esses casos um pouco de quando você está com a parte, quando ele traz esse autismo, não que ele estava olhando o resultado total daquele homem, porque o autismo, mas você via que ele tem algo ali para poder estar mostrando essa inclusão. Porque o autismo tem variações, né? Os pacientes autistas têm variações. Então, no caso, o Bert foi testar se era uma questão sistêmica e encontrou uma variação relacionada nesse cliente autista com esquizofrenia. É mais ou menos isso? Eu não sei se eu entendi ele. Por que ele mencionou a esquizofrenia? Eu vi assim, ele fala assim, as pessoas que seriam os tutores trouxe um paciente autista. Aí, quando ele já vai falar, ele já fala a esquizofrenia, e aí ele fala, né, que ele, imediatamente, quando ele viu a pessoa estendendo a mão, ele lembrou de Macbeth, né? Que era a pessoa, aquele personagem vendo as mãos por um assassinato. E ele já trouxe anteriormente que quando tem um assassinato na família, geralmente, para fazer a compensação, geralmente faz a compensação através, geralmente, né? Não existe, né? Não é, Amarilis? Não. Uma regra, né? Mas pelo que eu li, que eu vi, uma esquizofrenia geralmente é uma compensação a um assassinato, né? A uma vítima e um algoz numa esquizofrenia, né? Aí que ele falou, quando o representante da esquizofrenia consegue fazer essa visualização de alma, né? Consegue fazer essa união entre o algoz e a vítima, consegue fazer essa união de alma entre um e outro, né? Aí a situação melhora. É isso que eu entendi, ao meu entendimento, né? Eu não sei assim se eu não li nada como se fala assim, é uma literatura X que traz isso. Foi de ouvindo alguns professores, de estar lendo, de estar participando. Somente eles já ouvi deles falando da parte toda, como até o próprio autismo, a questão da esquizofrenia, até a própria depressão, tudo isso daí vem muito da questão de assassinato. Tá? Eu não sei a Ivana na parte assim dela ter mais conhecimento da parte estrutural, ou se tem alguma coisa que eles falam. Eu não me lembro nada de estar falando assim, tá no livro tal alguma coisa. Foi realmente em termos de foi num curso que foi lido, foi citado, mas eu não consigo me lembrar não. Qual que era o livro, qual que era, eu não lembro agora. Você tem, Ivana, alguns dados disso? Na constelação estrutural, o terapeuta não interpreta nada. A única pessoa que pode interpretar é o cliente. Então, são disciplinas muito diferentes, né? Assim, o conceito. E o Matias Varga, ele brinca que a dor de cabeça não é falta de aspirina. Então, um dos princípios da constelação familiar é a causa e efeito, né? Então, existe a causalidade, o princípio da causalidade.
E na estrutural é diferente, não existe isso, não é uma coisa acontece porque acontece outra. Isso é totalmente, não entra nos princípios da constelação estrutural, ela não é fenomenológica, ela é construtivista. Então, é um olhar para uma imagem que é baseada no psicodrama do Jacob Moreno, é uma linguagem que é o íntimo do cliente, é o inconsciente do cliente colocando a representação, e um que pode saber o que é e como é que é o próprio cliente que vai construindo uma imagem de solução, que a solução está dentro dele mesmo. Então, a gente não trabalha na constelação estrutural essa causalidade. Uhum. E é importante isso que você colocou, por isso que mesmo nós estudamos aqui, né? Estamos estudando, estamos lendo, estamos compartilhando, ainda se tem querendo uma solução, como se diz assim, o que faz sentido. E quando a gente deixa que a solução está dentro do cliente, é importante porque a gente vai estar sempre perguntando assim, isso aqui faz... Por isso que ele interrompe muito, porque tem uma televisão ligada aí, gente. Só porque às vezes dá... O que acontece? Quando ele traz, e nós muitas vezes queremos, olha, tá vendo assim? Isso aqui vai ser isso. Olha, agora ele fez esse movimento. Olha. Então, nós estamos perdendo um pouco de deixar junto, de estar junto com o cliente e ver o que ele vê. Porque é ele que vai construir tudo isso, né? E nós, muitas vezes, interferimos isso daí quando queremos uma solução tão perfeita. E quando a gente observa no livro aqui, quando ele interrompe e fala, podemos parar por aqui, é como se estivesse faltando uma resposta para a gente. Eu não sei se vocês sentem isso quando estão fazendo a leitura. A Marilis. Oi. Por exemplo, nesse caso, ele já tinha informação dos tutores de que havia um assassinato da atriz-avó na família. Já era conhecido isso, então ele começou a partir daí, com a atriz-avó. No caso de pegar um cliente com autismo, alguém tem experiência ou ideia, começaria como? Com quem no campo? Ele. Quem comentou aí? Acho que é com a própria pessoa, com o próprio autista. Representante para ele. Depende aí, Angelita, assim, isso no meu ponto de vista aqui, porque o autismo, ele vai estar sempre representado por alguém. Travou. Dependendo colocaria um representante pro autismo. Porque quem vai trazer ele seriam os pais, dependendo do grau dele, ou às vezes ele pode ter quando ele chegar na vida adulta. Então, vai depender de como que esse cliente vai chegar até cada um de nós aqui e qual é a questão que ele vai estar trazendo, né? Porque se a gente olhar assim, se chega o autista com os pais, quem nós vamos colocar? Vai depender do que eles estão querendo olhar. E aí eu falo assim que quando a gente também pode escutar o mínimo e deixar dentro de nós essa sabedoria sair, às vezes, o Tasso falou isso muito, o professor Hércules também falou, que quando a gente não sabe, né, a gente pega uma boa taça de vinho imaginária, degusta, que você se conecta com o divino e aí se procede. Tem situações que já aconteceu comigo, às vezes até o Ivano, ou umas de vocês aí também, que às vezes o cliente chega, nem ele sabe o que quer, e quando ele conta um pouquinho, aí ou você interrompe, porque senão você fica mais no emaranhado e você não sabe de onde que você vai começar. E nessa hora é que prevalece você esquecer o que ele está te contando, deixar a nossa alma, como ele fala, quando as almas se encontram ali, para poder deixar. Eu, pelo menos, essa experiência eu tive, às vezes eu tenho, quando eu vou iniciar um trabalho, que o cliente traz alguma coisa, e aí eu olho e falo assim, e agora? Eu vou iniciar por onde? Vou começar com quem? E aí a gente tem que ter essa sabedoria mesmo, de entrar nesse vazio, tá?
porque eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu acho que eu compartilhei isso com o Leandro semana passada. No final foi todo mundo saindo. Eu, por coincidência, eu pedi o Leandro para salvar umas coisas e aí eu pude compartilhar. Eu atendi uma pessoa que, independente, né, o mesmo que a gente esteja falando do autismo, ela trouxe uma questão e eu, na hora, falei, caramba, por onde? Aí eu coloquei, mandei ela colocar ela, escolher ela. Tudo bem, né? Como se diz, quando a gente não sabe, vamos por ela ali, a gente começa por ela. E os outros elementos eu coloquei oculto, falei com ela que num determinado momento eu iria revelar para ela. Quando eu achei que aquilo ali para mim estava o suficiente, na hora eu olhei assim e fui relatando para ela. E aí a primeira fala que eu comecei, eu mostrei quem era aquela pessoa, era o pai dela. E aí a gente começou a fala, eu fui fazer ela, né, para poder falar a fala, pedi ela para que se levantasse, que ela foi online, e que ela falasse a fala ali naquela hora e tudo. E naquele exato momento ela teve realmente uma catarse, ela deixou liberar, soltou, chorou, fez o que fez. Ela fisicamente, ela parece que tinha drenado algo dentro dela, foi muito interessante. E aí ela sentou assim diante para mim e falou assim, nossa, eu não imaginava que isso daí ainda me atingisse. Aí eu olhei para ela e fiquei assim, ela não tem condição de prosseguir. Aí eu falei, a constelação acabou aqui, mas só com um personagem? Como? Eu mal iniciei a constelação e aí eu fiquei, ela vai pensar o que de mim? E tal. E eu fiquei no impasse, assim, eu olhando para ela, ela não tinha força. Ela falou assim, eu não tenho força. E eu vendo, né? Aí eu falei, meu Deus, eu não posso julgar, eu não posso nada. Deixa eu ver o que eu sinto e tal. E fiquei, eu tive uma dualidade. Uns 5 minutos eu fiquei brigando comigo. Depois eu falei assim, Amarílis, o que é? Relaxe, solta e vê. E ali a constelação acabou. A constelação não acabou, a constelação iniciou, teve início, meio e fim e conclusão. Conexão tá presa. E foi, gente, foi assim, com um único personagem, o início, mas era o que estava o X da questão. Ela mesmo depois reconheceu, ela falou assim, foi em cima e eu tenho que trabalhar ainda muito isso. Eu falei, vamos devagar, eu vou estar te acompanhando. Mas no primeiro momento eu queria que tudo fosse falado, que eu andasse com todos os outros personagens que eu coloquei, eu não coloquei muito, mas eu, né? Mas ali estava a raiz do problema. Então, quer dizer, a gente tem que deixar também algo maior falar e trazer. Ela tinha na cara que ela tinha ido na raiz do problema, ela precisava, depois disso, realmente relaxar e descansar. Eu tinha certeza que ali tinha ido fundo. Pode ser outras coisas? Pode, mas a raiz estava ali. Então, eu vejo, eu não sei, Ivana, a sua experiência um pouco, quem é mais aqui, Marcela também, ou com outras pessoas, mesmo que a Alba também acho que já concluiu, a experiência de vocês, que eu, naquele primeiro momento, depois eu agradeci a ela, eu falei, como virei para ela, falei, você me deu a oportunidade de eu reconhecer que, independente se eu fiz a trajetória que supostamente estava no início ou não, mas eu deixei realmente agir o que o campo mostrou para mim. E foi através dela, porque eu tive dúvida, eu tive insegurança, eu queria resultado também, eu queria mexer os bonequinhos, eu queria que ela também se sentisse completa, né? Porque parecia que estava incompleta. Amarílis, só para ressaltar aqui que você está falando, na estrutural é muito comum não realizar a constelação em si. Quando faz a entrevista, o cliente, na entrevista, ele já chega na solução, é desnecessário fazer a imagem, montar a imagem. E é muito usado também em ambiente corporativo, porque através da entrevista já vai sendo constelado sem constelação, mas o trabalho de ver a solução, de chegar na solução, ele é concluído. E com relação à esquizofrenia, ao autismo,
há uma constelação que na familiar tem também, na estrutural chama constelação da saúde. Na estrutural, a constelação da saúde, ela só é feita junto com o médico. Então, teria que ter um médico da pessoa com autismo, o médico ia falar quais órgãos que têm relação, influência nessa doença. Ah, é o sistema nervoso central, sistema periférico, é o cerebelo. Então, cada órgão vai ter um representante e aí vai ser olhado em relação um ao outro. E ali dá para ver muita coisa, a lealdade invisível, dá para ver alguma coisa que aconteceu na infância, dá para mostrar muita coisa, mas através de uma constelação de saúde, né? Sim. Angelita, deu para poder te atender a resposta? É interessante quando a Ivana colocou até a questão da saúde, nós tivemos uma experiência em Boston, que a pessoa trouxe um sintoma e era um diagnóstico da filha dela, que foi diagnosticado com autismo. A criança tem poucos anos, 3 ou 4 anos, assim. E foi muito interessante que na constelação veio situações que não é a pessoa, né? Às vezes, uma linhagem sua de você ter enfrentado guerras, morte, como você foi servir ao exército, sei lá, como que é o país. E o pai da criança, né, o cliente junto, ele é de uma descendência nessa situação e foi muito revelador, tá? Justamente assim, pela cultura do país, quanto que aquele povo sofreu, a linhagem dele, mesmo que às vezes ele não tenha. E nesta hora foi toda feita essa reverência, foi tudo feito de uma forma, foi muito bonito, porque os representantes trouxeram, como que eu posso dizer, Alfredo estava até lá, trouxe detalhes daquele país, detalhes até de uma certa bebida, que nós, na hora, até a professora não conhecia a cultura daquele país, e que veio isso, o cara falou. E no final teve esse reconhecimento, sabe? De um segredo que pode ter sido no próprio país lá dele, que veio à tona e que foi olhado de frente a frente. Muito interessante. Nesta hora que foi colocado e que esse segredo foi, né, colocado de uma forma lá, a criança, tá? Ela desceu, ela estava brincando, nós estávamos numa sala, ela desceu, olhou, ela rodeou, gente, quem estava lá foi muito lindo. Ela rodeou os pais, olhou para cada um, sem saber o que estava acontecendo. A criança desceu nessa hora e entrou, porque a gente estava num lugar que tinha uma escadinha. Olhou para cada um, chamou papai e mamãe e tornou a subir. Então, a constelação é tipo assim, ali finalizou. Sabe? Foi muito bonito, emocionante, muito assim. Quem estava lá, vocês imaginam, e a gente estava constelando esse sintoma. Então, o que acontece muitas vezes de certo diagnóstico? Segredos que não são revelados. É uma perturbação, porque isso fica perpetuando, trazendo isso. Então, quando você pode olhar esses segredos, coisas como o assassinato, tudo isso vai de uma forma incluindo. Quando você inclui, o que o Bert quis trazer, né, com essa terapia? É o olhar da inclusão para poder liberar. Você viu que tem um pedaço no texto que fala, nessa hora ele solta as mãos, ele sente, né, uma leveza, e os tutores até acham, porque o autismo não gosta muito de toque, de pegar, de ficar nisso. E ele acaba permitindo isso, porque a alma dele entra numa sintonia, né, de uma concordância do que está vendo. Quietinho todo mundo? Oi, Marilis. Oi. Eu aqui, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Assim, eu vejo muito que
A gente, principalmente para quem está, a gente que está começando a realizar esse trabalho, assim, essa conexão de entender que a gente não faz uma constelação, a constelação acontece. Então, e aí a gente tira esse peso nosso, ai, como que eu vou fazer, como que eu vou fazer? Tira todo esse peso e essa responsabilidade. A gente vai o trabalho que a gente vai fazer é esse aqui, é estudar, é estar conectado, é respeitar o campo, mas quando apertar o play lá, é assim, eu não vou fazer nada. Aliás, eu vejo assim, a gente tem que se sentir até naquele lugar, olha, eu não sirvo para nada aqui, eu estou aqui, sou um inútil, porque vai acontecer, ela acontece. E sair desse lugar de ficar preocupado, como que eu vou fazer, o que que eu vou perguntar, o que que eu tenho que ouvir, como tenho que fazer, a gente não vai ter que nada. Ela acontece. Eu acho que se a gente se conectar com isso, a gente se conecta com a nossa força também no trabalho, né? E é justamente isso aí que você acabou de falar, essa constelação aí que você acabou de citar, e aí veio 2 crianças lá de fora para concluir. Ninguém chamou. Não foi o facilitador que chamou, foi o campo que chamou, né? Então, ela acontece. É a gente confiar nesse trabalho. Assim, lógico que a gente tem que ter... isso não é nada místico, não é ilusão da nossa cabeça, mas ter esses sentimentos dentro da gente, né? A gente não faz constelação, ela acontece. E é o campo que faz o trabalho, né? A gente está ali só nesse lugar de conduzir, né, algo, né, na hora certa, do jeito certo, mas é o campo que vai te mostrar. Não é o que você leu aqui no livro, né? É o campo vai te mostrar na hora. Acho que é isso. Obrigada pela sua contribuição, Marcela. E é muito bom quanto mais praticarmos, mais essa percepção vem. Por que existe aqueles 5 pontos, né? A percepção, observação, a compreensão, a intuição e a sintonia. Então, existem esses 5 passos que vão te moldar, mas desde quando você esteja... Eu gosto muito da Eugenia lá, ela tem uma forma de quando fala, elas frisam muito, esteja presente. Quem passou pelas mãos dela aí um pouquinho das aulas, elas falam muito isso. Eu estou aqui com você. Ela coloca essa segurança no cliente, sabe? Você não está sozinho aqui. Eu estou aqui com você. E isso faz com que o cliente se sinta o quê? Alguém está aqui comigo. Eu posso me entregar. Quem não gostaria de ter alguém que ouve, né, do lado que falasse isso para você? Você não está sozinha, você está aqui. Então, eu gosto muito dessa característica delas, cada um tem a sua característica, quando elas falam nessa frase de falar para o cliente, né, de seja até nós quando estamos sendo cliente ali, elas colocam dessa forma que a gente não se sente sozinho. E aí eu posso entregar aquele campo, eu posso realmente confiar na minha questão, porque às vezes você tem vergonha de contar, trazer alguma questão a público ali, porque quando a gente vê outras pessoas, a gente se fala assim, como que eu vou partilhar isso aqui? E às vezes a gente vê que o movimento não precisa de muita. Quando o Bert coloca isso, interrompe, porque ele mesmo fala, eu não quero escutar. Se ele casou, se não casou, se está ali alegre, se está triste, não. Ele quer ver o que a alma, o que está por trás ali. Né? E aí, o que mais? Foi bom essa leitura, hein, gente? Só lembrando, Marisa, o que a Marcela falou, é muito comum também, quando tem animal, é impressionante. Cachorro, o gato, né? E essa figura... na estrutural é tão forte que a gente não é denominado de constelador, o nome da gente é anfitrião. Quem é um anfitrião? É alguém que recebe o cliente. Então, tira esse poder, essa aura do
constelador, né, da figura do constelador, para ele receber e deixar acontecer, né? Muito interessante isso. Se colocar de um lugar do vazio mesmo. Podemos seguir? Agora vamos supor, só que a gente está com tempo também, assim, das outras, acabando. Dos outros tópicos ali até a página que foi 66, o que chamou mais a atenção de alguém, algum outro... Estou folheando aqui só para eu poder ver o que eu... Só uma conclusão aqui desse do autismo, Amarilis, assim, é uma percepção assim que eu tive, é que, e eu gosto muito de voltar lá nas bases, né, do aprendizado, do ensino. A conclusão ali é inclusão, né? Sim. Não é ficar focado, esquizofrenia, é autismo, mas o que vai ser feito ali? Nós vamos incluir, né? Incluir quem? O assassino, no caso, né? Acho que é como a linha aqui de aprendizado, da gente olhar para a dinâmica ali que aconteceu, e aí o fechamento, o que foi feito de fato? Acho que a palavra é essa, né? Inclusão. Isso, porque quando ele coloca de frente, quando o adulto ali, né, que era o cliente, ele concorda, tá vendo? Ele estava sendo acolhido pelo olhar que tinha lá do trisavô lá, junto com a avó. Então, nessa hora do assassino ali e da vítima, né, eles estão também se olhando e começam a concordar com o que foi, e automaticamente aquele adulto lá na frente, ele está sendo visto pela linhagem dele ali. Isso aí. Porque a gente, quando uma família, né, um sistema geralmente tem esse tipo de dinâmica, autismo, outras doenças mentais, a gente, né, com a nossa pouca consciência, temos a tendência a não querer olhar muito para aquilo, né? Aquilo fica meio que abafado, meio que guardado ali, ninguém gosta de falar muito, e vai criando essa dinâmica dos excluídos, né, na verdade. Aquela pessoa que tem... Isso daí, por isso que eu estou te falando, foi interessante porque os segredos, não precisa ser talvez uma morte, mas se há segredos não revelados, vem um sintoma de uma forma para expressar. Isso não é regra, tá, gente? Lembrando que isso aqui não é uma matemática que você chega onde que 2 é 2 é 4 e vai acontecer. Mas há uma tendência de todo segredo não revelado, não assumido. Você não precisa chegar hoje e colocar no jornal sobre aquilo. Mas o que é esse segredo quando você inclui? É concordar, é você saber que aconteceu aquilo e que você hoje não precisa esconder, você não vai precisar anunciar, mas que você pode ficar com o que é, com o que foi. Tá? Deixa eu voltar aqui, cada hora que some de novo aquele telefonezinho aqui, mesmo texto mesmo. Alguém mais de alguma outra da página daí, que seja em diante aí? Deixa eu ver aqui, nós vamos até a 66. O que vocês acham da gente ler O Amor do Ajudante para a gente finalizar? Eu gostei muito disso. Ou se vocês têm outra sugestão aí, outro tópico que vocês gostariam que ficasse alguma coisa em dúvida. É na página 66. Alguém quer ler? É interessante que esse pedacinho desse amor, ele está dentro dessa observação intermediária. Poderia ler se os perigos da supervisão e o amor
do ajudante, eu acho que isso faz parte porque envolve um pouquinho dessa nossa função como ajudante, como facilitadores, como, né, anfitriãs, e que nós acaba a gente atropelando isso. Quem quer ler? Eu leio. Então, leia. Começa ali em cima um pouquinho, que é a observação intermediária. Então, o amor do ajudante? Não, está acima um pouquinho, porque um está dentro do outro aí e vai fazer sentido pela questão da ordem da ajuda aí. É na página 65, no caso. Finalzinho da 65. A observação intermediária. É essa, Marilis? Isso. Observação intermediária. Os perigos da supervisão. Aqui precisamos diferenciar. Quando ajudantes unem-se para apresentar casos em que estão tendo dificuldades, encontram-se numa situação que exige deles coragem e humildade, mas estão dispostos a trabalhar pelo interesse que têm pelos seus clientes e interesse pelo seu próprio crescimento. Isso merece o nosso respeito. Algumas vezes pensamos, talvez, que bom que não precisa me expor assim. Ao mesmo tempo, ficamos agradecidos a eles porque tiveram coragem e, com isso, podemos aprender. Algumas vezes, muitos ajudantes se encontram para olhar juntos situações difíceis e aprender de forma que todos tenham proveito com isso. Por isso, também denominamos esse grupo de grupos de intervisão. Aqui se ajuda mutuamente. Mas o que acontece quando um ajudante mais experiente está sentado num grupo que um ajudante menos experiente está conduzindo? O menos experiente pode estar realmente em sintonia com o cliente? Não, pois ele pensa no que o outro ajudante veria e o que ele faria. Através da presença do outro ajudante, estaria limitado com sua percepção e não estaria em sua força total. O grupo também olha mais para o mais experiente do que para aquele que conduz o grupo. Aquele é, então, o condutor real, embora seja o outro que carregue a responsabilidade. Por isso, o que vale é que todo aquele que conduz um grupo precisa conduzir de maneira independente, mesmo que cometa erros. Somente assim, ele e os participantes aprendem melhor. Muitos se comportam fora de tais grupos como se fossem supervisores também. Por exemplo, se um cliente lhe conta o que um ajudante fez com ele, então começam a refletir sobre o que o outro fez de errado e como poderia ter sido diferente. O que acontece aí? Um conflito que não foi solucionado será retomado por um outro ajudante que toma partido. Ao invés dos próprios atingidos resolverem, ele é que assume o conflito. O resultado é que o conflito deles é carregado por ele e o outro ajudante, mesmo que seja somente em pensamentos. E então, qual é o efeito do atingido? Qual é o efeito naquele que se engaja por ele? E qual o efeito que tem na relação entre ele e o outro ajudante? Todos ficam enfraquecidos e prejudicados. O supervisor caiu na cilada da transferência e contra-transferência. O que acontece quando alguém continua a contar sobre aquilo que o outro ajudante fez de errado? A quem ajuda e a quem prejudica. Isso é também uma transferência. Algo mais sobre este tema. Se dois ajudantes formam um casal ou trabalham juntos ou independentes um do outro, podem e devem dar supervisão para um caso do outro? Eles podem sim contar sobre os casos difíceis um para o outro e também perguntar
ao outro onde ele vê ou viu uma solução, enquanto o outro não interfere e não entra na supervisão, na transferência e contra-transferência pode ser útil. Mas se um deles quer mandar e não entra na... Mas se um deles quer mandar um cliente difícil de seu grupo para constelar no grupo do outro, existe o grande perigo de que esse conflito não solucionado do cliente conduza a conflitos entre o casal, porque o cliente pode jogar um parceiro contra o outro. Também, quando um cliente vem para o grupo e diz que ele constelou uma situação com um outro ajudante, precisamos ser prudentes e, principalmente, se permitirmos ao cliente dizer o que o outro fez com ele. Somente quando não perguntamos e não sabemos o que o outro ajudante fez é que podemos trabalhar. Só assim podemos nos esquivar do perigo de querer fazer melhor ou poder ser jogado contra o outro ajudante. O recolhimento e o respeito pelos outros ajudantes e a recusa de escutar o que o outro faz e o que disse preservam-nos de uma supervisão no lugar errado e na hora certa para o bem e o crescimento de todos os envolvidos. O amor do ajudante. Gostaria de dizer algo sobre o amor, também sobre o amor do ajudante. O grande amor é sereno. Ele deixa algo ser como é, sem preocupação ou desejo de mudar. Isso vale também para mim mesmo. O grande amor a mim mesmo é sereno. Ele me deixa ser como sou, sem o desejo de que fosse diferente ou tivesse sido diferente. O que acontece se entrarmos nesse amor? O que acontece com o cliente quando permitimos esse amor a ele? Agora comparem isso se vocês tiverem o desejo de que ele fique melhor. O que acontece com ele? O que acontece conosco quando temos esse desejo? Através do desejo de que ele fique melhor, ele se torna dependente e fica separado dos movimentos de sua alma. Mas se tenho esse amor sereno e me dirijo a ele como esse amor, sem o desejo de que ele fosse diferente ou tivesse sido diferente, ele fica, de repente, livre. Sou livre como ajudante e ele também é livre. Dentro dessa liberdade pode se desenvolver um movimento que leva adiante. Então, nem ele, nem o ajudante têm resistências. Gostaria de dizer algo mais, ainda neste contexto. O grande amor abençoa. O que isso significa? Ele deseja ao outro uma vida plena, sem quaisquer restrições. Ele vai com o seu movimento e abençoa o movimento de sua alma, aonde quer que seja que esse movimento vá, mesmo que vá para uma direção que talvez nos amedronte, nós abençoamos esse movimento através de nossa postura. Imagine vocês que alguém diz algo e o ajudante interpreta isso. O que ocorre? Ou o ajudante diz internamente, bem, ele não vai conseguir mesmo, e faz uma objeção, por exemplo. Não se pode confiar que ele consiga. Esses tipos de comportamento atuam na alma do outro como uma maldição. Ou então, o que é pior ainda, eu determino o que é possível para ele. Então, ele não tem mais chance. Portanto, o amor sereno deixa estar, e o que ele deixa estar é abençoado por ele. Bem legal, não foi? Nossa, menina, é emocionante isso, tá? Caraca, de arrepiar. Lindo. Tem que ler e comer bastante, viu, Marisa? Eu achei bem interessante esse final, Lindíssimo. quando ele coloca, e é o que a Ivana hoje colocou, né? Aquele amor secreto lá que nós iniciamos hoje o nosso encontro. Que amor secreto é esse, né? Quando ele fala desse amor sereno aqui.
de que deixar livre, né? Quando a gente olha para isso tudo, esse encontro é onde que a gente se deixa livre, totalmente sem vínculo de julgamento, sem interpretações, e fica com o que é. E interessante também quando ele traz um outro ponto de quando tivermos algum cliente, ou entre nós mesmo, quando nós falamos mal de um outro terapeuta e como que às vezes esse cliente pode chegar até nós falando, eu fui atendida por fulano fez isso, deixou de fazer aquilo, e aí como que nós podemos olhar para tudo isso. Minha filha, o Best era bem lá em cima. O Best é muito maior. Ele foi muito maior. Acho que também entra também a ética, né, aí nesse contexto, né, Marilis? Essa ética da gente respeitar o outro profissional e entender também que ele fez o que ele podia com a consciência que tinha, né, e que tá tudo certo. Assim, uma coisa que eu né, como facilitadora, me conecto muito com isso, até falar muito isso para o próprio cliente também. Olha, o que aconteceu aqui, fica aqui. Já está feito. Até no sentido para a gente ter esse cuidado, porque eu acredito muito que a força da constelação está no silêncio, né? Que quanto mais você fala, né? Ou seja, até nesse aspecto aí, falando bem ou mal, pode até estar falando bem, mas você também pode estar tirando a força daquele trabalho. Então, acho que é um aprendizado para nós, assim, né? De respeito e a ética também entra, né? Com relação ao outro profissional. Maravilhoso esse texto. Muito lindo. É lindíssimo, mas, na verdade, também eu concordo com a Marcela quando ela fala da ética, né? Mas ele fala assim, bem do amor, né? E você tem que ter um amor com as pessoas, com o outro, né? É fantástico. Realmente. E quando a gente... Márcia, quer falar alguma coisa? Não, eu também eu concordo. Foi muito bacana esse texto, muito importante. Eu acho que a gente teve muito essa experiência na Brickell, né, Marilis? Que muitas vezes os clientes vinham e às vezes queriam falar, né, de outras. Mas a minha experiência não foi assim, a minha foi nunca chegou nisso antes. E também eu acho que a gente tem que aprender a brecar o cliente de não falar muito, de uma maneira amorosa, de uma maneira saudável, mas ao mesmo tempo não significa, porque uma coisa não apareceu numa constelação, não significa que está errado, porque existem milhares de dimensões na vida de uma pessoa. Então um constelador pode ter trabalhado numa coisa, porque aquilo era até onde o cliente podia chegar, aonde ele podia chegar, e a gente está fazendo uma outra coisa, que é uma outra dinâmica daquele outro momento, não é verdade? Então a gente não pode ter julgamento. Isso foi certo, isso foi errado, porque Nossa, perfeito. Não é o caso, não é? Sim. Maravilhoso. E agora eu me lembrei de uma oportunidade que eu conheci uma profissional do Brasil. Ela não era facilitadora, não. Ela é coach. E é uma coach até bem conceituada no Brasil. E a gente teve a oportunidade de fazer um curso juntas aqui. Foi muito engraçado. Exatamente isso que você falou. Ela sentou na minha frente, a gente estava no almoço, e ela disse assim, quando eu frequentei psicólogo, terapeutas a minha vida inteira, desde a minha adolescência e tal, e agora ela já é uma mulher adulta, casada com filhos e tal, uma profissional. E aí, só o que me salvou foi quando eu só melhorei e fui para a vida e me tornei essa pessoa que eu sou, quando eu conheci o coach. E aí eu
Eu olhei para ela e falei assim, você me disse, foi a primeira vez que a gente estava se vendo e foi muito engraçado. Eu virei para ela e falei assim, o nome dela é Angélica, falei, Angélica, você me desculpa, mas eu discordo muito de você. Todos aqueles profissionais que vieram antes, o seu psicólogo, o seu terapeuta, aquelas pessoas que trabalharam com você, passaram com você vários processos, foram tirando as casquinhas da cebola ali. E quando você chegou lá no coach, você já estava pronta. E aí aconteceu. E ela olhou para mim assim, estatalada, e virou para mim e falou assim, foi tão engraçado. Ela disse, nossa, Marcela, eu acho que eu vim aqui nos Estados Unidos só para ouvir isso. E foi tão bonito assim que a gente ficou amigas mesmo, assim. E agora você falando isso, me lembrei essa história, e isso é verdade, né? Acho que serve para a gente levar para a vida, né? O outro profissional fez o que tinha que ser feito. É aquela ferramenta para aquele momento da sua vida. Foi o profissional certo. E agora sou eu, né? No caso, Claro. né? Sendo você trabalhando. Nossa, que lindo. Muito lindo isso. Eu tô aqui arrepiada hoje, porque eu tô com 3 palavrinhas aqui na minha cabeça, no Então meu fala. ouvido, no meu coração. Fala para nós. E cada um de vocês que dá uma colaboração fala essas palavras o tempo inteiro. E eu, desde ontem que eu tive minha terapia de Theta Healing, eu estou com essas palavras no meu coração. E hoje eu ouvi de todos vocês o tempo inteiro. Então eu vou falar para ficar para todo mundo, para sempre. Essas palavras são verdade, amor e libertação. Fechamento, Angelita. Lindo. Eu completo com uma frase que é da Bíblia, mas que eu aprendi a escutar e ver, sentir também e faz. Se tu conheceres a verdade vos libertará. Então, depende de qual é essa verdade para você. E se isso é verdade para você e se você sente, ela vai te libertar. Não significa que a verdade eu tenho que ser tudo branco, que eu tenho que estar ali todo domingo fazendo isso bonitinho como os outros. É a sua verdade, né? É o que você sente. E isso é bíblico. Então, assim, se tu conheceres a verdade vos libertará. Se essa está chegando para você, esse caminho agora, e que está fazendo você olhar para isso, né? Cada um de nós aqui olhar para isso e que está te trazendo paz, que está te trazendo uma liberdade, essa é a verdade sua. E é isso que o Cristo, eu acredito que quis deixar para cada um, né? Eu acho que a gente dá para encerrar com isso hoje. Com certeza. Olha, gente, que menina linda, Angelita. Eu acho que a gente tem uma aluna nova, Marilis. Temos, essa daí, minha filha, faz parte, Márcia, Linda. tá vendo? Como que ela tá, Angeli? É, Angeli? Ainda de roupinha de coraçãozinho. Que coisa linda. linda. Gente, então, assim, quero agradecer mais uma terça-feira. Coisa fofa! E com muito, assim, fico feliz porque o grupo está indo, a gente está conseguindo ler. Hoje eu compartilhei isso, eu falei assim, gente, está sendo legal porque tem coisas que, às vezes, só assim em grupo que faz a gente caminhar um pouquinho, faz a gente... Lembra do jogral? Quem lembra da época quando a gente estudava que tinha o jogral? Que era para a gente ler e ir lá na frente, falar um pedacinho, cada um ia lendo. Esqueci dessa palavra. Mas eu lembrei dessa palavra hoje. Não é do meu tempo, Marilis, não é do meu tempo. Mas é bem